Uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade quando faz macarrons é na hora de pingar. E eu sugiro usar as folhas de teflon, que são, para mim, o meu método e para mim é o material que deu muito certo, deu os resultados até hoje, há 6 anos. Na verdade, eu estou indo para 7 anos. Me deram resultados excelentes. E os teflons, eles não é como os tapetes de silicone, não é como aquela folha Dover, que é transparente. Então, as pessoas têm muita dificuldade na hora de pingar os macarrons nesse tipo de material. Então, eu sempre sugiro que vocês coloquem a massa na manga. Antes de fechar a manga, para ir pingar a massa na assadeira, nos teflons, peguem, eu vou dar um exemplo aqui, e vocês podem usar um cortador com diâmetro de 3,5 cm, por exemplo. Se você quer fazer macarrons com 4 centímetros de diâmetro, você pode colocar, ou pode usar um cortador de 3,5 e marcar o teflon. Se você quer macarrons de 3 centímetros, você usa um cortador com 2,5 cm. Por quê? Na hora de pingar a massa ela se expande um pouquinho. E se você coloca exatamente o diâmetro que você quer que ele fique, ele vai passar. Então tem que ser o contrário, você tem que usar um cortador com meio centímetro de diâmetro a menos, para que quando você pingar a massa lá, ele esparramar e alcançar o diâmetro que você quer, tá? Então, você pode usar um cortador de biscoito, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de um copinho dosador de xarope que eu tenho aqui. Esse aqui, ele tem o diâmetro de 3,5. Então, quando eu toco na massa, né, e vou marcar os teflons, eu marco com 3,5. E quando eu pingo a massa, a massa esparrama e alcança, ou às vezes passa um pouquinho, dependendo da quantidade de massa que cai, lá na circunferência. E aí ele sai com 4 centímetros, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para quem quer trabalhar com os teflons.